Olá, conselheiros e conselheiras. Eu sou Luciana Marinho, sou assistente social, sou conselheira do SES Ceará, estou na vice-presidência do SES, com muita alegria, com muito orgulho de fazer parte desse qualificado colegiado que está aí à frente desse controle social da política de assistência social no nosso estado e que é referência nacional para todos os outros estados. É muita satisfação e muito prazeroso me colocar aqui à disposição de vocês para tratar de um dos eixos dessa conferência. Essa conferência que tem como tema central a assistência social como direito do povo e dever do Estado, com financiamento público para enfrentar as desigualdades. E aí essa conferência ela traz 5 eixos norteadores. E um dos eixos é o eixo 5, que é esse que a gente vai debater, que a gente vai conversar aqui. O eixo, ele trata da atuação do SUAS em contexto de calamidade pública e de emergência. Mas aí, Luciana, para a gente poder conversar sobre calamidade pública e emergência, a gente precisa minimamente debater, entender o que é esse contexto de emergência, o que é que o SUAS, o nosso Sistema Único de Assistência Social, entende como calamidade e emergência, E aí, nesse sentido, eu trago uma caracterização que a nossa política pública nos traz, nos define, que é de emergência socioassistencial. Essa emergência socioassistencial que está assolando famílias inteiras e que nos desafia a gente a pensar em algumas estratégias, para atuar nessas situações de emergências socioassistenciais. E essas estratégias vai desde a gestão até o desenvolvimento, o planejamento e desenvolvimento de ações intersetoriais. E aí a gestão, ela perpassa pela gestão administrativa, pela gestão legal, mas também pela gestão orçamentária. A gente precisa olhar com muito cuidado, com muita atenção para a vigilância socioassistencial, que é um dos setores preponderantes, fundamentais em tempos de emergência e de calamidade pública. A gente precisa pensar e planejar o trabalho social com famílias e indivíduos, famílias que estão, muitas delas, nas ruas, no desemprego, em situações de violência, diversas violências, e aí essa violência vai desde a criança e o adolescente até o idoso, passando pela mulher. Então, e aí a gente buscar formas de manter as políticas de transferência de renda, Muitas vezes, nesse contexto de pandemia da Covid-19, o governo federal trouxe uma renda mínima, Uma renda básica para a manutenção, para a sobrevivência dessas famílias. E a gente também precisa, para além das transferências de renda, pensar num acolhimento e numa articulação intersetorial, Para que essas famílias elas possam ser percebidas, olhadas e atendidas em suas necessidades básicas. Eu vou pedir um pouco da paciência de vocês, porque eu estou olhando aqui para o texto orientativo para poder conversar com vocês, tá certo? Por isso que eu estou sempre olhando aqui para um lado aqui do computador, tá bom? E aí, gente, a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, ela traz uma definição de um serviço de proteção em situações de calamidade pública e de emergência. E aí, esses serviços têm alguns objetivos, quais sejam: assegurar acolhimento imediato em condições dignas e de segurança, manter alojamentos provisórios quando necessário. E aí, essa história do alojamento é muito voltado para
uma situação de calamidade como aquela de Brumadinho, né, que teve aquela barragem arrombou e muitas famílias ficaram desalojadas. Identificar perdas e danos ocorridos e cadastrar a população atendida. A gente entende que a população do SUAS, ela já está cadastrada no cadastro único, mas a gente também precisa cadastrar as famílias que não estavam no cadastro único e que perderam seus empregos e que estão em situação de desemprego e que agora fazem parte, atendem o perfil mínimo exigido pelo cadastro único, e aí a gente precisa garantir esse cadastro para essas famílias, para que elas possam entrar no CAD único e aí ser beneficiadas pelos programas de transferência de renda. Articular a rede de políticas públicas e redes sociais de apoio para prover as necessidades detectadas. Muita gente, a gente consegue perceber um movimento na sociedade de o público e o privado juntando forças, unindo forças para atender as populações, as famílias que estão nas ruas e com fome. E aí a gente consegue perceber muitos carros, né, parados nos sinais, distribuindo marmita, distribuindo alimentação, como muitas empresas fazendo campanha, né, as lives que os artistas também promoveram do ano passado para cá, né, fazendo com que as pessoas doem cestas básicas, alimentos não perecíveis, né, e aí a distribuição desses alimentos para as pessoas que mais precisam, né, também está dentro desse objetivo, desse serviço. Como também promover a inserção na rede socioassistencial e o acesso a benefícios eventuais. Percebe-se, portanto, que as bases para o debate sobre a atuação do SUAS em contextos de emergência estão postas de modo oficial e nacionalmente desde 2009. E aí essa pandemia que traz além do adoecimento, a morte, além do adoecimento e da morte, o desemprego, além do adoecimento, da morte, do desemprego, a fome. Além do adoecimento, da morte, do desemprego, da fome, as violências. E aí a gente precisa entender, perceber esses cenários que estão sendo postos e desafiados aos trabalhadores do SUAS para que a gente possa planejar as nossas intervenções envolvendo não só o nosso único equipamento, mas envolvendo toda uma rede de apoio. E aí essa rede de apoio, ela não necessariamente, ela é composta pelo público, né, pelo governo, mas ela também pode dar as mãos ao privado, às entidades que estão, as entidades de atendimento, as entidades de garantia, de defesa de direitos, né, que a gente possa unir ao empresário, ao pequeno comerciante, que a gente possa unir, né, os esforços para que a gente possa minimamente dar condições básicas para famílias que estão aí em situações de muita vulnerabilidade e, às vezes, de risco social também. E aí eu vou ler aqui um parágrafo para vocês desse texto orientativo que o SEAS está disponibilizando para vocês, que eu achei muito importante para a gente poder discutir. No contexto desse estado de calamidade pública, constatou-se um aumento exponencial de famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade, decorrente, sobretudo, pela impossibilidade de exercerem atividades profissionais. Assim, os novos usuários da assistência social, constituídos por pessoas idosas, desempregados, profissionais com vínculos estáveis, pessoas em situação de rua, migrantes e refugiados, mulheres e crianças em situação de violência, entre outros públicos, impactou no acréscimo da demanda no SUAS por serviços e benefícios, nas seguranças de apoio e auxílio, sobrevivência pela aquisição de benefícios eventuais, e nas seguranças de renda e de acolhida. Aquilo que a gente já vinha conversado com vocês. Quantas famílias que não estavam dentro de um perfil para ser atendido, para ser beneficiado pelos serviços, programas e benefícios da assistência social e que hoje se encontram numa condição de necessidade, né,
porque a política de assistência social é para quem dela necessita. E muitas dessas famílias que não estavam nessa condição agora estão. E a gente precisa abrir as portas e precisa principalmente para os governos municipais, estadual, federal, garantir um orçamento, garantir um financiamento público efetivo, necessário, para que a gente possa realizar com dignidade, com o mínimo de dignidade, e atuar dentro dos nossos territórios, exercendo a nossa função de trabalhadores e trabalhadoras do SUAS, para que a gente possa atender a essas famílias que precisam da política de assistência social nos dias de hoje, em contexto de pandemia da Covid-19. E aí eu vou trazer para vocês agora um outro parágrafo também desse texto orientativo. Ressalvada a primazia da coordenação das ações pelo poder público estatal, em ações emergenciais, reconhece-se a importância da participação de parceiros da sociedade civil do setor privado, de agências de cooperação internacional e, igualmente, a importância da participação ativa de famílias e indivíduos como atores corresponsáveis pelas ações de prevenção e pela reconstrução de seus projetos de vida. E aí é tomar esse desafio, desenvolver as nossas atividades, mas é também trazer a responsabilidade todos os atores envolvidos, né? Seja do ponto de vista do atendimento, seja como o próprio indivíduo, né, que precisa desse atendimento. E aí, gente, para finalizar a nossa conversa, o CNAS nos propõe 8 eixos norteadores para serem discutidos nesse grupo 5, que trata desse contexto da atuação do SUAS em tempos de calamidade pública e emergência. Quais são essas questões norteadoras? Como está estruturada a vigilância socioassistencial no município, de forma a atuar preventivamente e de forma planejada nas ações de proteção social básica e especial, bem como a integração dos serviços e benefícios com o benefício de prestação continuada, os benefícios eventuais, o programa Bolsa Família e o auxílio emergencial a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social. Segunda questão: como qualificar a atuação do SUAS nos municípios em contexto de emergências? Terceira pergunta: como a gestão local vem atuando para efetivar o cumprimento e garantia da proteção social, da vigilância socioassistencial e da defesa de direitos da população mais vulnerável e na sua capacidade em momentos críticos de emergência? Quarta questão norteadora: como vem sendo e o que pode melhorar na gestão do SUAS em âmbito municipal, no que concerne à organização e ou adequação de ofertas e articulação com outras políticas e setores durante e após a emergência, em apoio à população afetada por emergências e na garantia de meios necessários à sobrevivência, bem como a redução de vulnerabilidades e riscos sociais. Quinta questão norteadora: quais as ações que o SUAS necessita para fazer face ao contexto de pré-emergência, durante a emergência e após a emergência, visando combater as desigualdades sociais? Sexta questão norteadora: que modelo de financiamento e cofinanciamento o SUAS demanda para atuar efetivamente em momento de pandemia e pós-pandemia? Sétima pergunta: como podemos fomentar localmente a participação e o controle social nos momentos de emergência e de pandemia? Oitava e última questão norteadora: qual o grau de articulação e intersetorialidade que o município realiza junto às políticas públicas, com o setor privado e a sociedade civil, visando dar celeridade e resposta efetiva às situações de emergência? Essas 8 questões norteadoras vão subsidiar as discussões de vocês nesse eixo 5, tá certo, gente?
E aqui eu finalizo a minha participação. Queria agradecer imensamente a vocês que estão aqui se disponibilizando, né, se dispondo a estar ouvindo a gente do CEA Ceará e toda a equipe de apoio da SPS e da Secretaria Executiva, a qual eu agradeço imensamente. E eu queria desejar a vocês bons trabalhos, sabe? Que essa conferência ela seja histórica não só do ponto de vista da execução dela, né? Que muitas vão ser remotas, outras vão ser híbridas, mas que a gente possa também trazer uma discussão qualificada, um controle social efetivo e que a gente possa contribuir de maneira muito preciosa, né, para a política de assistência social que a gente tanto ama, que a gente é tão apaixonado. Tá certo, gente? Muito obrigada. E aí a gente se encontra na conferência estadual, se Deus quiser. Um beijo.